Seja bem-vindo ao podcast Cristã Universitária Lição de EBD. Hoje é a lição número 3, a falácia do relativismo ético-moral. E, antes de tudo, se inscreva no canal, dê o seu like e ative o sininho para que o YouTube entenda que esse tipo de vídeo é relevante e que possa sugerir para mais pessoas. Porque o meu principal objetivo com esse projeto meu pessoal é de compartilhar o meu conhecimento e as minhas vivências para a maior quantidade de pessoas possível. Então, a falácia do relativismo ético-moral. O texto principal está em Isaías, capítulo 5, versículo 20, que diz: Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, fazem do amargo doce e do doce amargo. Então, vamos para a introdução. E eu quero aqui trazer algumas vivências minhas pessoais do meu círculo de estar na universidade, né? Então, o relativismo ético-moral defende a ideia de que não existem verdades morais absolutas e o que é certo ou errado varia de acordo com a cultura, o período histórico ou a opinião pessoal. Tal pensamento afirma que cada um tem um direito de decidir o que é moralmente válido com base em seus próprios critérios subjetivos. Gente, esse paradigma, ele é muito presente na sociedade, tá? Eu tenho alguns amigos e um dia eu estava discutindo com eles, não são cristãos, e discutindo, assim, a ideia, né, sobre questão de beleza, padrão de beleza. E um começou a ficar muito irritado, porque ele falou, mas isso é cultural. Mas o meu posicionamento como cristã eu não posso tolerar uma cultura que o padrão de beleza é resultado de uma mutilação do nosso corpo humano. Então, como cristã, né, o cristianismo, ele não vem para destruir as culturas. Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, fala: Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Né? Então, aqui, o plural aqui é real, né, no original, e nações, tribos, povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro. O nosso Deus, ele é um Deus de diversidade cultural. Isso é maravilhoso. Eu amo povos e culturas. Porém, não são todos os elementos culturais que nós aceitamos. Eu já sugeri na lição de número 1 esse livro aqui que eu tô lendo, A Igreja na Cultura Emergente. E é muito legal porque ele faz uma análise, né, de pessoas que estão em diversos posicionamentos da cultura. Então, nós como cristãos, tem pessoas que são extremamente radicais, não aceitam nada da cultura, mas outras pessoas tentam transformar a cultura, elas conversam com a cultura, e outras pessoas abraçam a cultura como um todo. Então, esse livro, ele traz, né, reflexões sobre qual que é a relação do cristão com a cultura. E nós, né, muitas vezes buscamos conversar com a cultura. Eu já falei, a igreja não é um sistema fechado. A gente está em contato com a cultura o tempo todo. Nós nos adaptamos de acordo com a década que nós estamos vivendo. Porém, a nossa relação cristão-cultura, eu acho que é uma das relações mais difíceis da nossa trajetória cristã. Por quê? Porque nem todos os elementos culturais a gente vai abraçar ou conseguir transformar, né? A gente precisa, alguns elementos culturais a gente precisa realmente rejeitar. Então, quando eu penso em outras culturas, eu não consigo entender como cristã, né, tolerar padrões de beleza em que a mutilação é presente, né? E principalmente quando é uma cultura opressiva a mulheres. Por exemplo, lá no Japão, quando as mulheres japonesas tinham uma cultura de pé pequeno, onde o pé era deformado para conseguir caber em sapatinhos bem pequenos. Essa cultura foi transformada, né? Então, ao longo do tempo, entendeu-se que aquilo não era legal, não era ok. Então, a gente não pode, né? Eu não acredito que nós, como cristãos, podemos aceitar ou tolerar esse tipo de opressão, onde há mutilação do corpo humano. Mas também o cristianismo, ele não é como o catolicismo lá na época dos jesuítas que queriam, né, forçar as outras culturas a entrarem na cultura europeia, né? A gente não pode forçar o indígena a entrar na cultura ocidental, né, da igreja brasileira ocidental.
A gente não pode fazer o africano entrar na cultura ocidental. Não, não existe isso, não é o objetivo do evangelho. Mas a gente precisa transformar os elementos culturais que são, né, contrários à verdade de Deus, à palavra de Cristo. Então, não dá para relativizar culturalmente. Eu estou falando isso para não relativizarmos culturalmente. E até dentro da nossa cultura ocidental e dentro da igreja, nós temos um certo grau de relativismo. Então, por exemplo, eu sou contra o uso de tatuagem. Como cristã, eu acho que não convém. Porém, se eu pegar uma outra denominação cristã, que prega Cristo do mesmo jeito, ela tem um outro costume, uma outra perspectiva sobre isso, né? E são assuntos que são detalhes que não estão na Bíblia. A Bíblia diz: aparte-se do mal. Mas o que é o mal? Mesmo dentro do evangelho, mesmo dentro das nossas igrejas cristãs, a gente tem um certo grau de relativismo sobre isso. O que é bastante perigoso, porque, por exemplo, se eu decido que eu vou aceitar uma música cultural que tem elementos bastante referentes a outra religião, né? Então, se eu aceito uma pequena pedrinha dentro, né, da cultura gospel brasileira, daqui 50 anos isso é uma pedrona, porque é o famoso dar a mão que é o pé. Então a gente subestima, muitas pessoas subestimam o poder da transformação cultural, né? Ah, isso não é nada, isso é muito pequeno, né? Então a gente deixa entrar uma pedrinha hoje no meio gospel e a gente vai ter uma geração mais fraca futuramente, mais fraca do que a geração fraca que nós já temos, né? E ao mesmo tempo, eu sempre gostei de conversar com a cultura, mas eu também olho para trás e lembro da igreja antigamente, né? A igreja de 50 anos atrás, que era uma igreja extremamente radical, que não se mesclava com a cultura, que não tinha muito diálogo com a cultura, mas que era uma igreja extremamente cheia do poder de Deus, uma igreja que era relevante espiritualmente. E hoje nós podemos ter uma igreja relevante culturalmente, né, na sociedade, mas muito menos relevante espiritualmente. Então, isso é muito perigoso e é uma linha muito tênue, né? E quem define os limites da cultura? Quem define se eu devo abraçar ou se eu devo rejeitar um elemento cultural? Muitas vezes, como por exemplo no caso da tatuagem, usar uma blusa de regata ou de manga. Tem gente que fala que a modéstia cristã para a mulher é só usar o vestido. Para outras pessoas não existe isso, porque realmente todas as peças de roupa têm versão masculina, versão feminina. Então, a modéstia cristã dentro da calça cristã não é necessariamente é, fugir da modéstia de Deus. Eu acredito dessa forma, apesar de eu gostar do costume assembleiano de saia, não trocaria esse costume. Não gosto de estar num culto de calça, por exemplo, mas no meu dia a dia eu utilizo sem nenhum peso na consciência, mas para outra pessoa isso já seria errado. Então, é, dentro do nosso meio, nós temos aí pequenos detalhes onde cada um segue aquilo que acredita ser o melhor. Mas, num aspecto geral, como eu disse, a igreja não é um sistema fechado, ela está em constante diálogo com a cultura, mas a igreja se amolda à cultura ao mesmo tempo que é amansada por ela. Nós devemos ter essa consciência de eu estou abraçando algum elemento cultural em detrimento da minha vida espiritual, né? Isso já aconteceu comigo, é uma reflexão que eu sempre gosto de trazer minhas reflexões pessoais, a minha vivência na universidade, onde eu comecei a abraçar muito a cultura acadêmica, comecei a abraçar muito a cultura, porque eu tinha receio de ser visto pelas pessoas não cristãs como uma pessoa antiquada. Ah, ela é crente, por isso que ela não consegue nem mesmo ter uma visão cultural adequada. Então eu tinha muito medo disso. Mas, com o tempo, eu percebi que em alguns aspectos eu tinha que ser radical. Como cristã, eu tinha que ser radical. Senão, eu estaria flexibilizando valores muito importantes para mim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nisso. Na orientação pedagógica, ele fala para perguntar para os alunos, né? Se cada um pudesse decidir o que é certo ou errado, como seria o mundo? E aí eu quero lembrar que desde a escola, tá?
tanto eu que estudei numa escola pública, quanto nossos filhos que estudam, eles já, né, são ensinados dessa forma na escola. Então, eu lembro quando eu estava na aula de filosofia, a professora falou sobre um dente postiço, né? E ela perguntou se o dente postiço era verdadeiro ou falso. Todos nós respondemos que ele era falso. E ela disse que, na verdade, ele era um falso dente verdadeiro, mas ele era um verdadeiro dente postiço. Então, ali já está mostrando, né, que qual que é a base de comparação. Todas as vezes que eu comparo, que eu faço um julgamento, né, eu tenho na minha cabeça uma base de comparação. Então, quando a gente respondeu que era um falso dente, qual que era a base de comparação já para todos os alunos ali? O dente verdadeiro. Né? Então, isso é muito importante quando a gente fala de julgamento, né? Qual que é a base, né? Para a gente não fazer um pré-julgamento. Às vezes a gente julga uma pessoa, por exemplo, porque a gente já tem um pré-julgamento na nossa cabeça sobre aquela pessoa. E aí tudo, né? O julgamento passa por um filtro na nossa cabeça que não é a verdade, de fato. É o que a gente pensa sobre aquela pessoa. Então, nenhum conhecimento humano, ele é, assim, totalmente jogado fora. O problema é quando a gente esvazia ele de Deus. Então, algumas coisas, né, o relativismo, pensar que algo é relativo, nos ajuda muitas vezes a nos colocar no lugar do outro, por exemplo. O problema é quando esse relativismo começa a ser em relação a Deus, a ética e a moral. Então, respondendo a pergunta da orientação pedagógica, né, no trânsito, por exemplo. Então, você pode trazer o elemento do trânsito. Se todo mundo fizesse o que quisesse, né? Às vezes eu queria fazer o que eu queria no trânsito, mas, né, tendo regra, já tem acidente, imagina se todo mundo fizesse o que quisesse. Eu poderia dizer, ah, mas por que que eu tenho que andar à direita? Andar à direita no trânsito é uma convenção, porque existem países que o pessoal anda na esquerda, e aí? Então eu não sou obrigada a andar à direita. Tá, mas no nosso país a gente adota como padrão à direita, e isso deve ser respeitado. Então muitas vezes não é questão de por que que é assim, tinha que ser de algum jeito. Essa é uma das questões que eu fiquei pensando muito quando eu tive crises ateístas na faculdade. Que eu ficava pensando, mas por que que tem que ser desse jeito? Mas tem que ser de algum jeito. Não é verdade? Então tem que ser de algum jeito. Se fosse de outro jeito, se a vida fosse de outro jeito, a gente ia questionar por que que era daquele jeito e não do jeito que é agora. Então a gente tem que entender que os questionamentos em relação a Deus e questionamentos em relação a isso partem muito mais de uma natureza pecaminosa do ser humano que é descontente com tudo que Deus faz do que simplesmente o questionamento sincero. Então vamos para o item 1, onde é o conceito e a natureza do relativismo moral, tá? Então aqui ele fala que a ética, né, se torna uma questão de preferência pessoal ou da vontade da maioria, o que torna impossível distinguir justiça de injustiça. E isso então faz com que toda condenação moral seja arbitrária, né? Então, como é que eu vou condenar errado? Eu não considero errado, né? Então, antes, e aí, aí começa a ter uma inversão de valores na nossa sociedade. Antes, o que era considerado prostituição, agora é profissão e estilo de vida, né? O que era considerado como adultério é relacionamento aberto, né? Então, a gente tem conceitos, e quando uma pessoa entra, né, nessa abertura de mente muito grande, para ela retornar é um milagre de Deus mesmo, né? É ela conhecer o evangelho profundamente, ter uma transformação muito grande. Porque quanto mais a pessoa se abre para novos conceitos, ela começa a seguir a sua vida nesses conceitos e ela não consegue depois fazer o contrário daquilo que ela acredita, porque ela passa a acreditar nessa inversão de valores. E aí, para ela fazer algo fora, é como se ela tivesse se fechando, né? E ela não quer se fechar. Ela quer continuar sendo uma pessoa, né, que tem um pensamento aberto. E aí é onde a conversão dessas pessoas se torna muito difícil. Sem uma base. Então, sem uma base firme, as pessoas acabam sendo levadas por todo o vento de doutrina, né? Efésios 4:14. E aí que fala a influência do pós-modernismo, né? Então, o que que é pós-modernidade?
A pós-modernidade é um jeito de pensar o mundo que surge principalmente depois da metade do século XX, como uma reação à confiança exagerada que existia antes, né, na razão, na ciência e nas grandes verdades. Então, vamos lá, a pós-modernidade, ela desconfia de uma coisa, a ideia de que existe uma verdade única, universal e absoluta que explica tudo. Então, hoje, por exemplo, a gente vê na internet cada vez mais essa abertura de mente, onde as pessoas elas deixam de ter um conceito de referência. Por exemplo, o conceito de belo, o conceito de referência de belo já não é mais uma referência, não é mais um padrão absoluto. O que é bonito ou o que é feio varia de pessoa para pessoa, de cultura para cultura, de época para época. E aí a gente tem, por exemplo, uma amostra cultural de tênis sujo e estragado. Porque quem disse que o tênis sujo é feio, né? Então, o tênis sujo é... Então, percebe que o inimigo, ele quer destruir de uma forma com que as pessoas, né, parem de se vestir bem, por exemplo, e adotem que qualquer estilo de vida, qualquer estilo é bonito para ela. E aí a gente vê algumas bizarrices, né? Existe liberdade no evangelho. Existe liberdade, mas dentro daquilo que convém, né? Talvez alguém possa até criticar isso. Ah, mas o evangélico não pode se vestir de qualquer forma. Aconteceu isso com você? Um dia eu tava, né, quando eu decidi deixar meu cabelo loiro, parecia que eu tava bonita. A gente se olha mais bonito no espelho, né? A psicologia diz isso. A gente se olha com aquele olhar de autoestima, a gente se olha mais bonito. E às vezes a gente acha que tá bonito, e quem tá de fora fala, não tá bonito, não tá legal, né? O pós-modernismo, ele quer que ninguém julgue. Ah, não me julga o meu jeito de vestir, não julga o meu estilo, não julga aqui porque eu quero andar desse jeito, eu acho bonito e pronto, acabou. Então aqui, né, quem que puxou esse pensamento pós-moderno, né? Alguns nomes importantes como Jean-François Lyotard, Michael Foucault e Jacques Derrida, né? O que que a pós-modernidade critica, tá? Segundo Jean-François, a sociedade moderna acreditava em grandes explicações como a ciência vai salvar o mundo, o progresso sempre melhora tudo, existe uma verdade universal. A pós-modernidade tende a dizer a verdade depende do contexto, depende da cultura, depende de quem está falando, né? Então, aqui entra forte o pensamento de Michael Foucault, né? Que quem tem poder influencia o que é considerado verdade. Então, ele está falando assim, a verdade é feita por quem está na dominância da sociedade. Sempre tem essa questão de sociedade, de poder, do mais forte, o mais fraco, né? Mas é sempre uma tentativa de dizer que não existe uma verdade absoluta e que tudo é fenômeno, né, do materialismo, é tudo fenômenos culturais e sociais. Isso é uma cosmovisão ateísta, né? Debaixo do céu, quando Eclesiastes fala debaixo do céu, na verdade, ele está falando, se eu desconsiderar Deus, tudo é vaidade, né? Aqui, tudo que a gente faz é efêmero, é volúvel, é passageiro, né? Então, quando eu desconsidero Deus, a nossa vida não faz sentido. Quando eu desconsidero Deus, a nossa vida é viver, comer, pagar conta e morrer. E aí não faz sentido nenhum. Né? Então, aqui é o que diz aqui na lição mesmo, ó, a influência do pós-modernismo, né? O relativismo moral floresceu no solo filosófico da pós-modernidade, que rejeita verdades absolutas, tá? E promove a ideia de que cada pessoa cria sua própria realidade. Isso resulta numa sociedade em que qualquer afirmação moral é imediatamente suspeita de ser opressiva ou intolerante. A sociedade pós-moderna despreza que essa abertura de mente que eles trazem traz outros problemas. E aí a sociedade começa a tentar corrigir, né, problemas que ela mesma causou. Por exemplo, libera-se a prostituição como estilo de vida, mas e se acontecer uma gravidez indesejada? Daí, então normaliza o aborto. Né? Aí você normaliza o aborto. Claro que o aborto não é só nessa circunstância, mas em grande parte, sim. Então, normaliza o aborto para que essa mulher possa exercer a sua profissão sem medo de ter um monte de filhos indesejados. Tá, mas começa com
né? O erro começa com a normalização da prostituição como profissão. Mas no molde pós-moderno, criticar isso é você ser uma pessoa radical e intolerante. E aí, por exemplo, mas você citou o aborto, mas o aborto não é só para questões, né, de prostituição. Também é em caso de estupro. E é um caso muito triste, realmente, né? Homem sem Deus é muito perigoso. Porém, a gente não pode, né, relativizar algumas coisas, por exemplo, relativizar o valor de uma vida por causa do pecado de estupro cometido. É muito delicado falar sobre isso, mas a verdade é que Deus pode transformar aquilo que era mal em bem. Mas quando as pessoas elas querem resolver sem Deus, aí ela vai e coloca um pecado para cobrir outro pecado, né? Para consertar um outro pecado feito. Então, muitas vezes a gente tem esse tipo de relativismo moral porque a sociedade acha que é a melhor forma de se resolver uma questão, né? Então, se uma pessoa está passando fome e ela rouba para poder alimentar a sua família diante da sociedade, isso é ético, isso é justo, né? Mas se a palavra diz não para não roubar, então é moralmente proibido o roubo. Mas se uma pessoa precisa alimentar a sua família, né? Então sempre tem essas questões morais, ok, né? Porém, quantos testemunhos de crentes antigamente a gente vê sobre isso? De que as pessoas estavam ali comendo só arroz e de repente o bife começou a aparecer assim. Olha, eu fico até arrepiada. O bife começou a aparecer debaixo do arroz, assim, por milagre, né? Então, mas a sociedade de hoje não crê nisso. E acha que isso é bizarrice evangélica, né? Mas a gente sabe que antigamente como que Deus proveu, quantas vezes Deus proveu cesta básica para quem precisava. Então, quem confia em Deus não precisa relativizar valores para estabelecer justiça. Precisa de fé. E muitas vezes as pessoas preferem relativizar valores, é mais fácil relativizar valores do que exercer a fé. Então, de um modo geral, se um dia alguém vir e falar assim, não existem verdades absolutas, aí você questiona a pessoa. Mas a frase não existe verdade absoluta é uma verdade absoluta? Para a pessoa que é relativista, ela tem uma verdade absoluta. Pelo menos uma verdade absoluta ela tem, de que não há verdades absolutas. Então, se tem uma verdade absoluta para ela, logo existem verdades absolutas. E, gente, quando eu estava na faculdade, eu comecei a estudar estatística, por exemplo, eu comecei a ficar louca, porque eu comecei a relativizar tudo, porque se você ir a fundo, você consegue relativizar até uma ciência exata como a matemática. Por exemplo, essa quantidade. Qual que é essa quantidade? Você diria para mim que é 1. Mas por que eu chamo de 1? Por que se eu quiser chamar isso aqui de 3, eu não posso? Se eu quiser chamar isso aqui de 5, eu não posso? Né? Então, os números, por que eu digo que 3 mais 5 é igual a 8? Né? Então, são convenções matemáticas. E aí você consegue, né, até relativizar ciências exatas. E aí, na estatística, por exemplo, quando você faz um exame de sangue, né, por que é normal? Quem disse que sua glicose está normal? Né? Na verdade, são parâmetros estatísticos ali, alguém definiu, né? Muitos estudiosos, né, definiram ali cálculos que definem corretamente um conjunto de valores que é aceitável. A partir daquele limite, já não é inaceitável. A partir daquele limite inferior, está muito baixa a glicose, ou de um limite superior, a glicose está alta. Então, na verdade, aquilo são parâmetros estatísticos. São cálculos que foram feitos para, né, regular ali um intervalo confiável de valores. Mas se você começar a pensar, tudo isso é relativo. E aí eu comecei a ficar louca, porque eu comecei a pensar, eu não sei se é o correto, né? Esse parâmetro, apesar de ter, né, todo um cálculo sério, estatístico, né? Como eu disse, dá para você relativizar as coisas e falar, tudo é uma convenção humana. Mas se você vive sem padrões fixos, você enlouquece, essa é a verdade, você enlouquece se você viver
assim, de forma relativa em tudo. E te traz muita ansiedade. Por que que nós temos uma sociedade extremamente ansiosa? Porque é uma sociedade que está relativizando a falta de valores absolutos, trazem confusão mental, tá? E durante a faculdade, eu cheguei num nível de questionar a Deus, por que que eu sou feita de carne? Por que que a grama fica no chão e o pinheiro cresce tão alto? Por que que as coisas são do jeito que são? E eu cheguei à conclusão, tinha que ser de alguma forma, né? Deus conhece todas as formas possíveis de existência, e se ele decidiu que a existência é do jeito que ela é, a vida é do jeito que ela é, o peixe precisa da água e é desse jeito, então provavelmente é a forma mais perfeita, né, que Deus entendeu que seria a vida. Então a gente questionar isso, na verdade, traz um descontentamento maligno. É um descontentamento de não estar feliz com aquilo que Deus fez. É esse o espírito que existe no mundo, um espírito contrário a Deus, um espírito que quer questionar a Deus não como uma questão sincera, mas quer questionar por descontentamento, por rebeldia, por não aceitar aquilo que o Criador estabeleceu. E quando as pessoas se voltam contra o Criador, é o que está escrito em Jó. Quem contendeu contra o Todo-Poderoso e teve paz? Não tem como ter paz quando a gente fica contendendo, quando a gente fica em briga com Deus. Por que que eu sou desse jeito? Por que que a vida é desse jeito? Isso é um descontentamento com a obra de Deus como um todo. E isso é a raiz de ansiedade. Então, agora vamos para o item 2, perspectiva bíblica sobre a moral. Vai ter aqui o ponto 1, Deus como fonte de moralidade objetiva. O ponto 2, a natureza caída. E o ponto 3, o chamado à santidade. Então, quando a gente fala que Deus é a fonte da moralidade, eu gosto sempre de falar, Deus não existe. Deus não existe. Ele é a existência. Deus é, eu sou o que sou, né? Eu, inclusive, fiz um podcast exclusivamente sobre isso, chamado Deus Não Existe. Mas, por que que isso é importante? Ele é, né? Deus, ele é a existência. Nós não podemos negar a existência. Quando eu olho para minhas mãos, quando eu olho, né, para o meu ambiente, tudo isso existe, né? Quando eu era criança, eu acho que eu era uma criança muito esquisita, porque eu gostava, muitas vezes, de deitar, eu tinha uns 9 anos, assim, e eu ficava deitada e eu começava a excluir todas as coisas existentes, né? Eu pensava, e se não existisse o ser humano sobre a Terra? Seria só a Terra. E se não existisse os animais, nem as árvores? Aí eu ia tirando cada elemento da existência, até não sobrar nada. Quando sobrava o universo, eu tirava o universo e eu entrava num bug, porque o que é o nada? A gente não consegue entender o nada, não existe o nada na nossa cabeça. É a existência, ela está aqui, nós não podemos negar a existência. É extremamente angustiante fazer esse tipo de reflexão que eu fazia quando eu era criança, por isso que eu acho que eu era um pouco esquisita. Mas, se Deus, ele é toda a moral, toda a existência, já parte da natureza de Deus. Tudo que é aqui a santidade que ele exige, né? Não é que ele exige uma santidade sem ele mesmo ser santo. Não, ele exige porque ele é santo, né? Então Deus não exige algo que ele mesmo não é, né? Os reis absolutistas, eles eram acima da lei, né? Então eles mandavam, mas ele mesmo não fazia. Eles estavam acima da lei. A lei era para os outros, não para ele. Mas Deus não é assim. Eu fiquei pensando sobre isso. Mas será que Deus está debaixo da moral? Deus está debaixo de uma lei ética? Deus está debaixo de um código? E que ele tem que seguir esse código? E eu ficava pensando, mas não existe nada acima de Deus. E aí eu comecei a pensar, não existe nada acima de Deus, porque Deus é o próprio código moral. Deus é a própria ética. Ele é tudo que existe, tudo que é bom vem dele. Vem do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação, tá lá em João. Então, isso aqui é muito importante. Nós, dentro de nós temos um chamado à santidade. Ele colocou no nosso coração o desejo pela eternidade. Né? Então, dentro de nós já existe aí uma moral embutida de fábrica no ser humano, onde nós sabemos que matar é errado, nós sabemos, né, que mentir é errado,
que roubar é injusto. Nós sabemos isso, mas quando nós vamos para questões um pouco mais delicadas, aí começa a ter um relativismo. Por quê? Porque aí é onde a rebeldia da natureza humana se revela. E vem para o ponto 2, né? A natureza caída. Muita gente justifica o seu relativismo moral dizendo: ah, mas eu nasci assim, mas é a minha natureza, eu nasci, né, dessa forma. Mas aí eu lembro, ok, você pode achar que isso é natural, porém, a nossa natureza é caída, né? Então, como é que eu posso confiar nos meus instintos? Eu não posso confiar nos meus instintos, no meu coração, nos meus impulsos naturais, né? Eu não posso, eles não são confiáveis, porque eles vêm de uma natureza pecaminosa, uma natureza que está corrompida pelo pecado, tá? Desde a queda de Adão e Eva. Tá? Então, isso é muito claro. E aí, o chamado à santidade, né, é um chamado a sermos como Deus é. O diabo, ele queria ser como Deus em poder, em glória, mas ele não entendeu que para a gente ser parecido com Cristo, a gente precisa viver em santidade, perdão, né? Não tem momento que a gente se parece mais com Deus do que quando a gente perdoa. Né? Deus é o maior perdoador de todos. Então, quando a gente perdoa, a gente vive como Deus. A gente se parece um pouquinho mais com Jesus. E o diabo não entendeu isso. Ele entendeu tudo o contrário. Ele colocou na cabeça dele que era daquele jeito ao contrário, que ele devia se rebelar e deu no que deu. Então, quando nós somos chamados para viver em santidade, você pode rodar várias religiões diferentes, você pode tentar pesquisar ali. Não há Deus como nosso Deus. Não há caminho melhor do que o caminho da santidade. Por mais que muitas vezes pareça um caminho, um conjunto de regras, ele só parece um conjunto de regras se o seu coração não ama a Deus acima de todas as coisas. É por isso que o primeiro mandamento é: amarás ao Senhor acima de todas as coisas, tá? Então, se a gente não ama a Deus, a gente não consegue exercer a santidade. É por isso que o mundo não consegue exercer a santidade, porque o mundo odeia a Deus, né? Ah, eu não odeio a Deus, não. Odeia, porque aquele que ama a Deus busca viver em obediência. A pessoa que ama a Deus, ela olha para dentro de si e se arrepende dos seus pecados, né? Então, se a pessoa não ama a Deus, ela não consegue exercer o chamado à santidade, tá? Em Romanos 12:2 fala: não vos conformeis com esse mundo, né? Indicando que o cristão deve resistir às pressões culturais e viver de forma contracultural, tá? Então, isso significa viver separado do pecado e consagrado a Deus. Então, lembra do livro que eu falei aqui, A Igreja na Cultura Emergente, né? Em alguns momentos a gente converte, a gente transforma a cultura, em outros momentos a gente rejeita alguns elementos culturais, né? A melhor forma é viver de forma contracultural mesmo. Em alguns pontos éticos e morais, a gente precisa, de forma inegociável, sermos radicais. Tá? E esse radicalismo, não entenda que é um radicalismo contra as pessoas, né? Não é um radicalismo onde eu vou lá e brigo com a pessoa que é diferente de mim, a pessoa que não é crente, eu vou e brigo, não, mas a gente tem padrões inegociáveis. A gente responde com mansidão a razão da nossa fé, a gente ama pessoas, a gente demonstra Cristo para pessoas necessitadas de Cristo. Tá? Quando a gente fala pessoas necessitadas de Cristo, parece que é só pessoas pobres, né? Mas pessoas ricas também são necessitadas de Cristo, tá? E a gente, né, fala dos nossos valores de forma inegociável, mas com respeito, com mansidão. Então, isso que é viver o radicalismo do evangelho, tá bom? Vamos para o item 3, que é o impacto do relativismo na sociedade e na igreja, né? Então, lembra que eu falei, né? Ao mesmo tempo que a igreja se amolda à cultura, ela é amansada por ela, né? Como que é a igreja de antigamente, como que é a igreja hoje, como nós temos nos adaptado à cultura, mas também ao mesmo tempo nós estamos mais amansados pela cultura. E isso pode ser muito perigoso a longo prazo, enfraquecendo gerações, né? Então, se nós já consideramos a geração de hoje mais fraca do que a geração de antigamente, imagina a geração dos nossos filhos e netos. Então, aqui, no ponto 1, confusão moral, fala sobre algo
que já tem acontecido nas igrejas, né? Então, por exemplo, eu já conheci pessoas crentes. Eu não sou dessas pessoas que falam, eu não conheço ninguém, na minha igreja não, no meu bairro não. Não, eu falo mesmo que não, eu conheci pessoas assim porque eu falo daquilo que eu já vivi, tá? Então, já vivi pessoas de uma, de uma igreja mais aberta, apesar de ser uma igreja que fala a palavra de Deus com verdade, com coerência, acaba se tornando, às vezes, igrejas muito grandes que não têm controle sobre a membresia, né? E aí as pessoas acabam pensando o que quiserem. E aí, pessoas que vivem uma vida totalmente mundana de forma totalmente natural. Porque já não existe mais arrependimento pelos pecados, já não existe mais uma necessidade de separação entre a igreja e o mundo. E as pessoas fazem muitas coisas aqui que eu vou evitar detalhar, mas muitas coisas que porque a igreja de antigamente é uma igreja religiosa, é uma igreja de religiosidade. E aí, em nome, né, levantando a bandeira da não religiosidade, acaba abraçando comportamentos mundanos que prejudicam, que enfraquecem. Dani, mas você não pode julgar, quem julga é Deus, tá? E você não tem medo disso? Então, vem pro ponto 2, a fragilidade espiritual, né? Pessoas que não querem ser corrigidas, pessoas que não entendem algumas coisas que muitas vezes não é falado mais na igreja, que é pecado, e não se fala para as próximas gerações, adolescentes crescem sem saber, muitas vezes, que tal coisa é pecado. Simplesmente não é passado alguns ensinamentos, né? E as pessoas têm se tornado cada vez mais frágeis, né? E elas pecam sem, muitas vezes, entender e compreender aquela atitude como pecado, ou elas pecam sabendo que é pecado, mas não aceitam, né, uma correção adequada. Os pastores também se ficam numa posição difícil, porque o pastor não quer espantar as pessoas da igreja, não porque ele quer quantidade, mas eu entendo, né, a posição do pastor é muito difícil, porque o pastor ele tem que, né, trazer a pessoa a ser mais firme na igreja. Mas aí muitas vezes os pastores, né, os líderes acabam flexibilizando também alguns pontos para não expulsar aquelas pessoas da igreja. E a gente tem aí uma igreja cada vez mais tolerante ao pecado, tolerante ao mundanismo e à secularização, tá? E muitas vezes a gente flexibiliza algumas coisas, por exemplo, a ansiedade. Eu tenho posição de fala porque eu já tive muita ansiedade, muita mesmo, de tomar remédio. Mas, né, muitas vezes a gente está com pensamento acelerado, e eu vi isso refletido num post no Instagram e eu gostei bastante porque é exatamente o que eu penso, né? Eu tô com ansiedade e a gente começa a lidar como ansiedade como algo normal, é algo do dia a dia, né? E a gente esquece que ansiedade é pecado. Ansiedade é pecado. É pecado do orgulho quando eu tento controlar minha própria vida ao invés de entregar o controle a Deus. Eu estou simplesmente tentando ter o controle ao invés de entregar para Deus. É claro, né, a ansiedade muitas vezes é inevitável, mas a gente tem adotado dentro da igreja uma perspectiva do mundo. Não é falta de Deus. Não, é sim. Mesmo eu sendo crente, eu que tenho ansiedade, eu falo, não, é falta de fé em Deus. Em alguns momentos é sim, é falta. Eu sou falha, sou fraca. E eu preciso me arrepender. E muitas vezes a gente tem tratado a ansiedade como algo normal do ser humano, algo natural. E aí a pessoa está em crise de ansiedade, isso aconteceu comigo. Eu tinha muita crise a ponto de realmente assim pensar em tirar minha própria vida. Mas eu nunca quis realmente, né, fazer isso, mas eu tinha uma crise de ansiedade, de ter tontura o tempo todo, de perder a noção de realidade. Eu estava com um transtorno de ansiedade generalizada, mas tudo por falta de arrependimento, né? Arrependimento, às vezes, dentro de nós, não é pecados grandes, né? Mas são pequenas coisas dentro de nós que a gente vai acumulando na nossa cabeça e que a gente não vai se arrependendo e aquilo vai acumulando e a gente de repente está em crises de ansiedade, crises de depressão por falta de arrependimento, por falta de fé. Mas dentro da igreja a gente tem
muitas vezes adotado uma postura, a mesma postura do mundo, que a ansiedade é devido ao nosso tempo, que é devido ao estresse do dia a dia, né? Mas muitas vezes é pecado não confessado, às vezes é falta de fé nas questões do dia a dia, às vezes é falta de perdão, orgulho, tudo em última instância é orgulho humano. Tem gente que me questiona, tudo é orgulho, Dani? Tudo é orgulho. Se você vai até a raiz principal das nossas questões, das nossas concupiscências, é orgulho, tá? E muitas pessoas, eu conheço pessoas que se dizem cristãs e que não enxergam muitas vezes o orgulho que ela está vivendo ali, né? Eu recomendo muito o livro aqui, Ego Transformado, porque o Ego Transformado, ele de Timothy Keller, ele traz assim uma perspectiva, né, que muitas vezes a gente está dentro da igreja, e a gente está com o nosso orgulho, né, e a gente não está percebendo isso. E quando a gente não percebe, a gente não se arrepende. Quando a gente não se arrepende, a gente fica convivendo com aquele pecado e com as consequências mentais daquele pecado, tá? E aí, último ponto, ponto 3, que fala a necessidade de uma igreja firme na verdade. Em tempos de relativismo, mais do que nunca, é necessário que a igreja seja uma coluna e firmeza da verdade. A missão dela não é adaptar a mensagem para agradar o mundo, tá? Mas proclamar fielmente o evangelho de Cristo que confronta o pecado e oferece salvação. A verdade liberta, mas antes disso, ela confronta. E muita gente não quer ser confrontada. Então, assim, só para finalizar, né? Quando eu estava na faculdade, uma vez a gente teve que fazer um trabalho. E quando eu apresentei esse trabalho, foi ali que eu percebi que eu estava contribuindo para uma visão relativista do mundo, né? Eu, como cristã, estava ali, entre aspas, né, defendendo um relativismo. Então, é muito perigoso. Muitas vezes a gente está num sistema e quando a gente percebe, a gente já está contribuindo com esse sistema. E existem muitos artigos acadêmicos que questionam a neutralidade do conhecimento e mostra, né, que a vida, o conhecimento não é totalmente objetivo, né, sendo influenciado por contextos históricos, sociais e teóricos, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, de que a verdade não precisa de uma base absoluta, ela pode ser entendida, né, como aquilo que está bem justificado dentro de um contexto. Ou então, artigos que exploram a possibilidade de discordâncias genuínas, onde duas posições opostas podem ser consideradas verdadeiras dentro de seus contextos, né? Então, tem muito material aí acadêmico produzido nesse sentido. Todo conhecimento humano a gente pode estudar, a gente pode entender, pode compreender, mas sempre também com o filtro do evangelho. E uma coisa muito importante é separar, né, aquilo que é conhecimento numa área, às vezes a gente pega ali o que é o conhecimento científico, a verdade na ciência, ela não é absoluta de primeira, existem experimentos, vários experimentos, né? Então a gente pode ter uma verdade nesse momento e depois descobrir algo no futuro que inviabiliza aquela verdade que estava existindo até o momento. Então, conforme a gente vai descobrindo as coisas na ciência, a gente vai entendendo melhor o que é a verdade, né, científica, o que é a verdade em relação ao universo, o que era verdade ou meia verdade. Então, mas a gente não pode, né, transferir essa relativização do campo científico, por exemplo, do campo da astronomia ou da saúde humana, que também está em constante evolução. Acreditava-se que tal doença se desenvolvia desse jeito, mas agora não é mais desse jeito. Na verdade, se descobriu que se desenvolve de um outro jeito. Então, existe isso na ciência. E tudo bem, né? É o processo de construção do conhecimento humano, mas a gente não pode trazer esses parâmetros da ciência, por exemplo, para a nossa vida pessoal, nossa vida moral, nossa vida cristã. Então, esse é o problema, é achar que porque numa determinada área existe, né, relativismo em várias questões,
e tudo bem existir, que eu vou trazer isso para o meu estilo de vida, para o meu estilo de vida cristão, para o meu estilo de vida moral e ético, entende? Então a gente precisa ter senso crítico para entender, né, como se dá a construção do conhecimento. Eu gosto de observar tudo, eu leio de tudo, mas eu retenho aquilo que faz sentido dentro dos filtros da lente da cosmovisão cristã. Amém? Deus abençoe e deixe o seu like no vídeo e também inscreva-se no canal para acompanhar os episódios de Escola Dominical e também outros episódios que eu faço. Até mais!